Glórias a Deus. Gostaria de saudar todos os nossos amados e queridos irmãos que entrarão aí para assistir essa live. Prometo não me delongar nesta tarde. Queremos apenas aqui passar 30 minutos na presença de vocês, na presença de Deus, para assim meditarmos um pouco, examinando um pouco as Escrituras Sagradas. E aí você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo de número 120, verso 1. Ainda não tem chegado ninguém, mas estaremos dando continuidade em nome do Senhor Jesus. Estaremos falando como você vencer o momento de angústia, né? Diante de muitas situações no mundo hoje que nós vivemos, muitas pessoas se encontram angustiadas, abatidas, tristes, cabisbaixas, devido a algumas situações que elas têm enfrentado durante a caminhada aqui nesta terra. Então, por isso é importante a gente estar equilibrado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, para quando estes momentos difíceis que sobrevêm sobre as nossas vidas, nós podermos buscar força no Senhor e sobrepor essa situação de angústia, de dificuldade e de sofrimento. Glória a Deus. Gostaria de ler aqui algo para vocês, que é um texto que nos diz assim, Presta atenção no que diz essa introdução desse texto. O hábito da preocupação. É difícil viver certo grau de ansiedade e preocupação, não é mesmo? Preocupamo-nos com tudo: casamento, filhos, contas, empregos, dinheiro, peso, saúde, se vamos casar, ou não é até com as rugas que aparecem no rosto e no pescoço. A preocupação, li em algum lugar, é um ato de meditação. Ou seja, quando nos preocupamos, colocamos a nossa atenção e energia nos problemas e não no Senhor. Mantemos nossa mente e a conversa interior nas dificuldades, e elas se tornam maiores do que, na verdade, são. Maiores do que as promessas do Senhor e até maiores do que o próprio Mestre. Como quebrar esse hábito de meditar negativamente? Uma pequena dica. Confronte cada problema com as promessas bíblicas. Como quebrar este hábito de meditar negativamente? Uma pequena dica. Confronte cada problema com as promessas bíblicas e com o caráter do nosso bom e generoso Deus. A Bíblia nos diz que Abraão conseguiu manter uma atitude positiva, mesmo diante de grandes obstáculos. E o texto bíblico vai dizer: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade,
da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus. E o Senhor Jesus disse que por mais ansioso que alguém esteja, não poderá acrescentar um simples segundo ao curso de sua vida. Medite nas Escrituras e memorize-as para quebrar e vencer este mau hábito que nos afasta de descansar no Senhor. E o texto, a leitura que deveríamos fazer, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Não andeis ansiosos pela vossa vida ou por coisa alguma. Como vencer um momento de angústia? Então vemos aqui que essa leitura acabou de nos fazer refletir que nós nos preocupamos com muita coisa nessa vida, não é verdade? Com casamento, com filho, com contas, com emprego, com dinheiro, com peso, com saúde, se vamos casar, quem não casou ainda, ou como vamos casar. Muitas das vezes são preocupações, como é que eu posso dizer, normais, no sentido, olhando pelo âmbito natural da natureza humana. Mas o que não pode acontecer é quando essas preocupações, como o texto acabou de dizer, que alguém leu em algum lugar, que a preocupação é um ato de meditação. Mas em certo momento esse ato de meditação pode se tornar negativo. Por quê? Porque se eu me preocupar de forma exagerada por aquilo que alguém falou de mim ou contra mim, ou se preocupar por essas questões que acabamos de dizer aqui, vai chegar um ponto que sua alma vai se angustiar. Vai chegar um ponto que você não verá solução, que você achará que não terá solução para aquela dificuldade ou para aquele problema que você vem enfrentando. E aí a sua alma começa a entrar em processo de angústia. A sua alma começa a entrar em processo de angústia. Quer uma torradeira que não torre a paciência? A sua alma entrará em processo de angústia. Então, você não deve se preocupar sem achar que não haverá solução. É verdade? É o que o texto que lemos aqui nos fala, dando uma base bíblica. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Gostaria de ler mais um texto falando sobre ansiedade. Lance suas ansiedades. O salmista escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Paulo exortou os filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. E Pedro instruiu seus leitores a lançarem toda ansiedade sobre Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Como alguém pode parar de se preocupar e aquietar-se? Como pode? Já que lemos lá que continuamente deparamos em nossas mentes certos tipos de meditação, preocupações, que pode levar-nos a angustiar-se. Somente por meio da oração e confiança no Deus de amor,
Aqueles que lançam sua ansiedade sobre ele pode colocar de lado o barulho, a confusão e ambições e esforços de experimentar a paz de Deus. Isso não significa que aqueles que se aquietam diante do Senhor vão escapar dos perigos e dilemas da vida, mas significa que terão a habilidade de viver com a tranquilidade em meio a tudo isso. Embora os problemas permaneçam, a confusão, a apreensão, o desespero desaparecerão lentamente. Tais pessoas mostram equilíbrio quando, sob pressão, ficam inabaladas. Com as dificuldades da vida, irradiam a paz onde quer que vão. Se você nunca se conscientizou da profundeza do amor de Deus e do seu chamado para viver nesse amor, sua vida será repleta de ansiedade e cuidados. Muitas vezes você ficará nervoso e impaciente, sempre buscando algo mais. Quando você aprende a confiar em Deus e lançar suas ansiedades sobre Ele, pode ficar calmo em meio às exigências da vida. Leitura do Pão Diário, uma meditação para cada dia do ano. Então observamos aqui, que nos chega primeiro a preocupação, ansiedade, colocamos tempos e disposição dentro daquilo e chega ao ponto de muitas pessoas, nos dias atuais, se angustiar por algum problema que tenha passado nesses últimos dias. E como vencer? Como sobrepor esse momento de angústia? Que eu creio que todos que estão aqui, o que chegarão para ouvir essa mensagem, já deve ter passado por um momento de angústia. O salmista, no Salmo de número 120, verso 1, diz: na minha angústia, a angústia era dele, ele disse: clamei ao Senhor, glória a Deus, e ele me respondeu. Nesse momento de angústia que você tem vivido, clame a Deus. Clame ao Senhor, porque só Ele pode resolver e solucionar o seu problema, a sua dificuldade. Porque você clamando ao Senhor, o Senhor enviará alguém que se adeque à solução do seu problema para lhe ajudar. Isso não deixará de ser o Senhor que terá te ouvido por uma pessoa, um homem ou um ser humano. Você terá que entender que se você clamor é algo diferente. Clamor é algo desesperador, que quando você não vê mais solução, acha que não tem mais jeito nenhum para você e para sua vida, e você clama, busca, ora, adora, chora, clamando ao Senhor. E o salmista aqui, ele nos fala que na sua angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, o primeiro passo é você clamar, se dobrar os seus joelhos e clamar a Deus para sair desse processo de angústia. Tem um versículo em Lamentações, vamos lá, Lamentações, capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor... Não, versículo de número 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias estava vivendo um momento de angústia na sua alma, porque a cidade de Jerusalém estava destruída
pelos babilônicos que levaram o povo de Israel cativeiro para a Babilônia, e ele, em meio aos destroços da cidade, estava angustiado com a sua alma, vendo a situação que a cidade vivia. E ele diz: entretanto, disso me recordo, e portanto tenho uma esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. Então, no momento de angústia, de dificuldade, Jeremias disse: mas eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança são as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, deixa esse problema de lado, deixa essa preocupação. Talvez você diga: irmão, porque não é você que está passando essa situação. A Bíblia diz que Jesus, quando estava no Getsemane, chamou a Pedro, Tiago e João e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Mas Cristo, ele sabia, ele tinha controle sobre as suas emoções e seus sentimentos, porque ele estava debaixo de uma palavra, de uma promessa que deveria se cumprir na sua vida. Então traga a memória. Primeiro passo é você clamar a Deus. Segundo passo é você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não trazer à memória os problemas, as dificuldades, porque isso fará com que crie um véu, uma cortina sobre as promessas, as palavras que Deus tem na sua vida. E é isso que o inimigo das nossas almas tem feito com muitas pessoas, porque elas se preocupam, se angustiam, ficam ansiosas, não vêem solução para os seus problemas e acabam cometendo até o suicídio por causa disso. Mas nós repreendemos esse espírito em nome do Senhor Jesus. Não sei, quem sabe, com certeza tem alguém assistindo essa live nesse momento, mas por causa do tema da live, talvez você não tenha entrado. Para não se revelar que está passando por um momento de angústia, de sofrimento, para que ninguém saiba. Mas o Senhor te vê. O Senhor está te vendo neste momento. Ele sabe o que você está passando. E não é à toa que você parou para me ouvir e ouvir a palavra de Deus que está sendo anunciada. Então, primeiro passo, clame ao Senhor. Segundo passo, traga a sua memória, ao seu cérebro, ao seu espírito, à sua alma, as palavras do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As aves, elas não plantam, não semeiam, mas o Senhor as alimenta, então não passarei dificuldade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que se um filho pedir um pão ao seu pai, ele vai dar uma serpente, uma pedra? O Senhor cuida da minha vida e da sua vida. Se passamos por algum problema, alguma dificuldade, é porque ainda estamos nesse estado terreno. Então, primeiro passo, clame a Deus. Segundo passo, traga à memória as Escrituras. Por isso que eu coloquei examinando as Escrituras, porque através da Escritura contém a vida eterna. Glória a Deus. Então, depois dessa breve introdução, que eu não vou me delongar no dia de hoje, queremos ficar aqui apenas 30 minutos. Eu queria meditar com vocês rapidamente sobre a vida de um jovem chamado Davi e algumas atitudes que ele tomou contra um gigante chamado Golias. Talvez o gigante da angústia na sua vida tenha esse nome, Golias. Talvez você, diante desse tamanho desse problema, você acha que não vai vencer. Mas veja bem, temos 20 minutos de live, mais 10 minutinhos para a gente encerrar. Vamos lá. E Davi se levantou, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. E Davi se levantou na manhã seguinte, deixando as ovelhas
Levantou na manhã seguinte, deixando as ovelhas ao cuidado de um guarda, e foi com a sua carga, assim como Jessé ordenara, e chegou à barricada dos carros no momento em que o exército saía em ordem de batalha, gritando e chamando: a peleja é hoje. Então aqui nós podemos ver aquela situação onde Israel estava sendo afrontada pelo exército filisteu, onde se tinha o gigante Golias que afrontava o povo, e toda a nação estava em período de angústia, de tristeza, achando que não ia vencer, que não teria solução. Mas a Bíblia levanta um jovem adolescente, cerca de mais ou menos de 16 anos, Davi deveria ter. E ali, ele, com sua vasta experiência no campo cuidando das suas ovelhas do seu pai, um adorador nato, pleno, onde tinha as promessas de Deus na sua vida, na sua mente, ele chega no seu versículo de número 40. 1 Samuel 17:40. Depois que ele falou com Saul que iria enfrentar aquela dificuldade, aquela angústia, aquela aflição que o povo de Israel, o exército, estava enfrentando, ele chega e diz no versículo 40: e tomou o seu cajado na sua mão. Número 1, anota aí na sua Bíblia: tomou o seu cajado. Nesse momento de angústia, cadê o seu cajado? Cadê a sua autoridade? Você vai se deixar se perder? Veja que aqueles soldados estavam ali armados, com lanças, flechas, mas nenhum tinha um Deus de Israel que já tinha vencido várias batalhas, mas o processo mental e psicológico que Golias usou contra o exército de Israel fizeram com que eles paralisassem. A afronta psicológica e emocional fizeram com que o espiritual parasse do povo de Israel. Mas Davi, ele vai, e tomando seu cajado na mão, número 1, tome seu cajado de volta, sua autoridade, acorde. Segundo, escolheu 5 pedras lisas no riacho. Isso aqui representa os 5 ministérios da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você pode colocar isso aqui como as suas estratégias. 5 pedras, 5 estratégias. Tome seu cajado, use uma estratégia, faça uma estratégia. Colocou na bolsa de pastor que trazia com uma funda em sua mão e foi e se aproximou do filisteu. O problema da angústia não era o filisteu. Se aproxime, chame esse problema para que você possa resolver. O versículo 41, e se aproximara do filisteu cada vez mais, e aproximava-se o filisteu cada vez mais de Davi. Então, quando você se aproximar para querer resolver o seu problema, o problema vai se aproximar de você para fazer você parar. Quando você clamar a Deus, pedindo socorro, ajuda, e você recordar da palavra de Deus para lhe trazer esperança, parece que o problema vai crescer. E o versículo 42, e quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, o desprezou, pois era um jovem, ruivo e de belo parecer. Então, diante da sua dificuldade, talvez você será desprezado pelo seu problema, achando que você não irá resolver. Então o filisteu perguntou a Davi: sou eu acaso um cachorro para vir a mim com roupas e paus? E o filisteu insultou a Davi por seus deuses. Disse mais o filisteu: Davi, vem a mim,
e te darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Veja que ele está usando o poder psicológico e emocional da palavra para desestruturar o emocional, psicológico e espiritual de Davi. Mas Davi, ele tinha a palavra certa para entregar para o seu problema, que era Golias. Veja a resposta de Davi e aqui a gente vai encerrar. Então respondeu Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada? Espada, lança e escudo. Observe que as armas do problema de Golias, ou a arma que esse problema que lhe angustia, são naturais. A arma que Golias usava era natural, uma espada, uma lança e um escudo. Só que a arma de Davi era diferente, era espiritual. Mas ele diz aqui, mas vou contra ti no nome do Senhor Jeová dos Exércitos. Aqui entra o clamor. Quando ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ele diz, em nome do eu sou, eu vou contra ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja que a arma de Golias era uma espada, uma lança e um escudo, mas a arma de Davi era o nome do Senhor. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, dos esquadrões de Israel, que tu desonraste. Veja quem tem a memória na palavra de Deus, quando vem um problema, ele sabe direcionar a palavra contra aquele problema. Eu sei que ninguém é super-homem aqui nessa terra. Mas qual é o mais fácil? Você tem uma palavra para rebater a algum problema, ou você está no problema sem ter condições de executar e fazer nada? Você que vai responder aí na sua casa, onde você quer que você esteja. Então pronto, ele veio, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz, invocai o nome do Senhor, para que vós sejais salvos. Ele invocou, ele clamou. Versículo 46 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Você quer vencer esse momento difícil? Fica aí. Vamos para a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá, vamos lá. Hoje o Senhor Jeová, aí aqui é a palavra de ordem. Você tem que recordar na sua memória a palavra para você dar a ordem. Hoje o Senhor Jeová te entregará na minha mão. Eu te ferirei, Davi disse, eu te ferirei, tirarei a cabeça e darei aos corpos dos filisteus, às aves dos céus, das bestas da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor Jeová não salva com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e se aproximou para encontrar-se com Davi, aí tem um segredo aqui. Você veja que as armas, Davi dizendo que o Senhor guerreia, não é espada nem lança. As armas de Deus são espirituais. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Como é que você vai vencer um momento de angústia com as armas carnais? Eu sei que momento de angústia não é fácil para ninguém. Não foi para o nosso Senhor que Ele mesmo disse, a minha alma está angustiada até a morte? Porque Ele via o que Ele ia passar, a situação. Mas se Ele passou e venceu, eu declaro na sua vida,
na vida da sua família que você vai vencer. Deus vai te tirar desse problema. Deus vai solucionar esse problema. Toda promessa de Deus ela é condicional se você obedecer o que ele diz na sua palavra. Então veja, e sucedeu que quando o filisteu se levantou e se aproximou para encontrar-se com Davi, aqui está o segredo. Veja, Golias está com sua lança, seu escudo, sua armadura, se apressa para ir contra Davi. Parece que vejo um problema querendo te destruir, te esmagar. Mas eu vejo Deus indo na sua frente e resolvendo e destruindo as forças do mal para te dar a vitória. A Bíblia diz, versículo 48, este se apressou, Davi se apressou e correu até a linha de combate contra o filisteu. E Davi pôs na sua mão, na bolsa pastoral, e tirou uma pedra, uma das suas estratégias, e lançou sobre a funda e feriu filisteus na fronte, e a pedra encravou na fronte e ele caiu o rosto em terra. Essa pedra aqui é Cristo, que vai destruir esse processo, esse período de angústia que você está vivendo. Davi ele foi observador, porque o gigante tinha a sua armadura todo protegido, mas Davi viu uma brecha na sua testa. E ele disse, é ali que é o ponto fraco dele. Deus vai me dar a vitória. Dessa maneira, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou. E Davi não tinha sequer uma espada em sua mão. E Davi então correu-se sobrepôs o filisteu, tomando-lhe a espada de sua bainha, cortou-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, fugiram. Eu declaro na sua vida que essa angústia vai fugir da sua vida quando a espada do Espírito chegar para destruir os processos que você está vivendo e está passando neste dia. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Foi um rápido momento que passamos aqui. Como vencer esse processo de angústia? Dentre vários que a Bíblia ela nos cita, demos aqui duas chaves para que você possa sair desse processo de angústia. O salmista diz, clamei ao Senhor, invoquei o Senhor na minha angústia, e Ele ouviu o meu clamor. Davi, vendo a angústia dos seus irmãos, dos soldados de Israel, que estava vivendo diante da situação daquele gigante afrontando o seu povo, Davi não se colocou como os seus irmãos, mas colocou o nome do Senhor na sua frente. Recitou a palavra de ordem e saiu para a peleja. E Deus deu a vitória a Davi, e assim dará a você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser anotar mais alguns textos, anote aí na sua Bíblia, em nome de Jesus, ou onde você quer que esteja. Aqui são mais algumas coisas para você anotar se você quiser ler depois. Em João 5,19, você vai ver lá um textozinho lá. No Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia. Aí tem um verso lá, você vai ler. Salmo 120, primeiro que lemos. Provérbios 24, 10. Se fore frouxo no dia da angústia,
a tua força será fraca, pequena. Jeremias 30, verso 7. Deixa eu ver qual que mais texto tem aqui. 2 Coríntios 6, 4. São esses textos aqui que eu deixo aqui para vocês nessa tarde. Então não se esqueça. Quer sair desse processo de angústia? Dobre o seu joelho nesse momento agora. E vamos orar a Deus para que o Senhor te livre desse período de angústia. Que o Senhor te dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora entramos em Tua presença pelo poder que há no nome de Jesus, seguindo as pisaduras pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu ali na cruz do Calvário. Quando o Teu Filho entregou o Seu Espírito, dizendo que estava tudo consumado, Pai, o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando a liberdade de entrar no Teu trono, para clamar, para buscar, para Te adorar e Te bendizer sem nenhum impedimento. Nesta hora, Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão passando momentos difíceis, momentos de angústia. Eu oro também por aquelas pessoas que ainda não tomaram decisões, Senhor, que perderam os seus entes queridos, que estão passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, Senhor, estão angustiados de alma. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa entrar na vida deles, tirando da mente deles o processo de preocupação e de dificuldade. Senhor, que o Teu Espírito possa ajudar os Teus servos a vencer esse momento de angústia e de dificuldade. Que eles possam clamar ao Senhor, como o salmista falou no Salmo de número 120, o verso 1. Clamei ao Senhor da minha angústia e Ele ouviu e me atendeu e me respondeu. Pai, que eles possam meditar na Sua palavra para que o processo mental possa ser mudado através do Teu poder, da Tua palavra, do Teu Espírito e da Tua presença, e eles possam lutar como Davi lutou contra Golias, invocando o nome do Senhor e dando uma palavra de ordem para aquele problema que eles estavam enfrentando naqueles dias. Nesta hora eu profetizo, Pai, segundo a Tua vontade e debaixo de uma obediência, que o Senhor livre os Teus servos desse processo, desse período de angústia, de alegria, de força, saúde, vida e paz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É chegado uma pessoa ali, não se identificou, não consegui ver quem é, mas já estamos terminando ou examinando as Escrituras nesta tarde. Que você possa assistir do início esse momento de reflexão, examinando a palavra de Deus, para que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Que você possa compartilhar essa live para que muitas pessoas que estejam passando por um momento difícil possam ouvir e meditar na palavra de Deus, e certamente o Senhor fará coisas grandes. Comente, compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Agradeço quem entrou aí e saiu. Que Deus continue te abençoando, te guardando. E voltaremos em outro momento, assim, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo final de tarde e a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.